Bom, gente, então vamos lá. Bom, antes de começar esse vídeo, começar mexendo no nosso jogo de plataforma aqui, eu só queria deixar um aviso que eu mudei de microfone, então não sei como vai estar o áudio, certo? Vocês me dêem um feedback aí nos comentários que vai me ajudar bastante, porque eu não sei se tá bom realmente. Bom, aqui tá nosso jogo de plataforma, certo? Eu não fiz nenhuma alteração, nada. E nessa aula aqui, um povo me pediu para eu explicar colocar gráfico, mas eu quero primeiro fazer as mecânicas do jogo e depois colocar gráfico, certo? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, criar um sprite SPR Gun. Dá um resize aqui. Vou deixar 32 por 16 pra gente começar a fazer a nossa arma do nosso jogo, certo? Então eu vou deixar 8 assim, certo? Só pra mexer no tamanho certo dela. A origem da arma pra gente fazer vocês geralmente deixem, por exemplo, na arma de vocês podem já desenhar a mão do personagem. Eu não aconselho isso, mas enfim. Aí, essa origem aqui vocês deixam onde vocês querem que o player segure a arma. Então, por exemplo, sua mão tá desenhada aqui, a mão do seu jogador tá desenhada, você deixa em cima da mão. Bom, eu vou deixar aqui, que eu acho que vai ser um bom lugar, certo? Então, vamos lá, já criamos o sprite da arma, a gente pode criar o objeto da arma. Então, vamos lá, objeto Gun. Aqui, vamos dar o sprite da arma. E deixa eu só fazer uma coisa aqui, eu vou vir aqui na Room 01, pra não ficar essas coisas sempre atrapalhando aqui. Vou puxar ela vai abrir outra janela. Eu vou colocar aqui. Aí aqui, Room Editor, vou puxar, dar Alt Tab, colocar aqui, para ir organizando tudo e limpar mais aquela área ali, certo? Porque aquilo ali fica muito chato. Aquelas coisas todas ali. Sim, tá. Acho que assim já tá bom. Ok, então vamos lá. Adicionar um evento. Aí eu vou dar duas opções para vocês. Vocês podem adicionar o Step ou o Begin Step. Eu já vou mostrar qual a diferença. Eu primeiro vou adicionar o Begin Step para vocês verem. Vamos programar para que a nossa arma fique na mesma posição que o jogador. Certo? Então vamos lá. Objeto player.x y igual obj player.y. Certo? Então, basicamente, o x da nossa arma vai ser igual ao x do objeto do player e o y igual ao y do objeto do player. Mas por que a gente colocou o Begin Step aqui? Vocês vão perceber uma coisa. Deixa eu arrastar a nossa arma pra cá. Pode arrastar pra qualquer lugar, certo? Ela já vai grudar no nosso jogador. Vou rodar o jogo e ela já vai estar seguindo perfeitamente o nosso player. Porém, vou mostrar uma coisa. Como a gente colocou no Begin Step, tá vendo que ela vai mais lentamente que o nosso jogador? Ela demora para seguir? Então, é isso que o Begin Step faz. Para esse tipo de sistema aqui. Então, se vocês quiserem deixar assim, sintam-se livres. Eu vou colocar normal, no Step mesmo. Que daí não dá esse efeitinho de física que eu não tô querendo ele não. Então, vou deixar aqui. Certo? Então, aqui. Temos isso aqui no Step. Vamos adicionar o Create Event e setar algumas variáveis. Como a gente quer que nosso tiro não fique tipo indo preciso para um lugar só, a não ser que você queira, né, for uma sniper, algo assim, a sua arma. Eu quero que a minha tenha muita variação de onde vai. Então eu vou colocar aqui. Criar uma variável variation. Ok, vou chamar de variation igual a 0, igual a 3, vou deixar. Se esse der o valor que você quiser, eu já vou explicar para vocês para que isso vai servir. Adicionar um delay para tirar, delay igual a 0. E um recoil igual a 0. O recoil ele vai ser só para dar um coice na nossa arma para ela ir para trás e depois voltar, vai ser bem legal. Bom, então certo. Vamos começar a adicionar o código. Vamos criar uma variável local, var click, igual a mouse check button pra gente checar quando tá o botão do mouse estiver sendo segurado, mb left. O que esse código aqui faz? A gente está criando uma variável local chamada click
que é igual a quando o nosso mouse estiver sendo segurado o botão do mouse, botão esquerdo do mouse, ela vai ser verdadeiro. É basicamente isso. Então vamos criar uma checagem. If, então, se tal condição, qual vai ser a condição? Clique. Então se a gente estiver segurando nosso botão do mouse, código da arma, que a gente vai atirar, certo? Na verdade, vou colocar aqui é atirar. Bom, então se isso acontecer, vamos definir nosso delay igual a quantos frames vocês quiserem. Eu vou deixar 10 frames, certo? Porque minha arma vai ser mais rapidinho. Então vai dar 6 tiros por segundo. E recoil igual a... Na verdade, essa coisa do recoil eu vou deixar para depois para não confundir muito. Bom, certo. Então vamos criar uma nova variável local. Na verdade nem precisa criar uma variável local. Aqui também não. Se vocês não quiserem criar uma variável local, vocês só dão Ctrl X nisso e depois colocam aqui. Vai dar no mesmo, mas eu gosto sempre de criar. Criar outra variável local. Var é bullet. Igual a. Então a gente quer que a nossa bala seja criada na nossa arma. Então vamos colocar aqui deixa eu maximizar isso. Instance create layer, certo? Em que posição a gente quer que nossa bala seja criada? Por enquanto X e Y, mas isso vai dar um problema, mas eu vou explicar tudinho para vocês vão entender. Que instância? Que layer de instâncias? Aqui eu só tenho uma, mas é bom vocês sempre organizarem, mas como é um projeto tutorial, não muito avançado, eu vou deixar assim mesmo. E que objeto a gente vai criar? O objeto da bala, porém a gente ainda não tem esse objeto. Então vamos fazer ele. Vim aqui no sprite, criar um sprite simples para bala, spare bullet. Deixar uns 32. Middle center, origem. E vamos fazer o seguinte. Quando a gente atira com as armas nos jogos, geralmente sai um flash assim, ó. Tipo, sai um fogo da ponta da arma para mostrar que a gente atirou. Então aqui vai ter quase a mesma coisa. Então no primeiro frame aqui, vai ter 2 frames. No primeiro frame, vocês façam o foguinho. Eu geralmente faço uma bolona assim e só. Certo? Aí no segundo frame, desenha de fato a bala. Bom, certo, eu vou deixar a minha assim mesmo. Vocês façam do jeito que vocês quiserem. Ah, e só uma coisa para eu comentar. Aqui na segunda bala, como a nossa máscara de colisão do nosso sprite sempre está automática por padrão, ela vai pegar a máscara dessa primeira parte aqui. Então tirem do automático, deixem no manual e ajustem para o tamanho da bala de vocês, certo? Então vamos lá, pronto, assim. E é basicamente isso, só que aqui na velocidade, essa daqui é a velocidade que a animação vai ser tocada. Eu vou colocar 60. Basicamente a animação vai ir bem rápido, isso vai fazer esse foguinho do começo passar rápido. Então certo, vamos criar um objeto para bala, né? Objeto bullet. Vamos dar o sprite da nossa bala aqui. E vamos definir algumas coisas no Animation End, na verdade vai ser melhor antes do create. Vamos adicionar o Animation End. O que esse evento aqui faz? Quando que ele é executado? A gente não tem aqui nossa animação, então quando ela acabar, ou seja, vai passar na velocidade da luz disso daqui para isso daqui. Quando isso acontecer, eu quero que a nossa velocidade seja igual a 0, ou seja, não vai mais se mexer. E o image index, que é o frame da nossa animação, seja igual a 1. Só que começa sempre contando do 0, então 0, 1. Então vai permanecer essa bala voando. Então quando a animação acabar, a velocidade aqui vai virar 0. E o frame que vai estar tocando vai ser esse, então vai ficar essa bala voando. Vou deixar 60 aqui agora. Bom, certo, por enquanto eu vou deixar assim. Bom, então vamos colocar aqui o objeto da bala, o objeto bullet, certo?
E vamos colocar aqui with bullet. Então, esse código que a gente colocar aqui dentro vai ser executado com o objeto da bala, que nem eu expliquei aqui, ó. Vou sempre ficar abrindo de novo para lembrar. Nossa, eu nem expliquei o if. Nossa, então vou explicar agora. With objeto, não, instância. Código a ser rodado. Então o if é igual a... Peraí, deixa eu fazer isso daqui. O if igual a com. Então com essa instância vai rodar esse código, basicamente isso. Então com a instância da nossa bala que a gente acabou de criar, vamos setar speed é igual a 10. Isso vai fazer nossa bala andar rápido. Só que daí vai faltar a gente definir uma coisa, a direção que a nossa bala vai. E a gente vai definir isso dessa forma aqui. A gente vai vir aqui fora desse with, na bullet, e vamos definir na arma. Vamos definir image angle. O que é image angle? É o ângulo da imagem, é o ângulo do sprite. Igual a point direction, ou seja, a direção de tal ponto, vai apontar para um certo lugar. Qual que é o primeiro ponto? A nossa posição, x, y, posição da nossa arma. Qual que é o segundo ponto? Mouse X, mouse Y. Por que isso? Basicamente, point direction. Tem o objeto do player aqui. Esse objeto do player aqui, ele vai se rotacionar para olhar para aquele ali. Então esse daqui tá aqui, ele vai se rotacionar para olhar para aquele ali. É assim que vai funcionar, certo? Então, ok. Voltar para cá. Certo. Então a direction da nossa bala vai ser igual a order.imageAngle. Por que order.imageAngle? E o que eu fiz aqui? O que está acontecendo? Basicamente, a gente tem a velocidade 10, ok? Mas a gente não tem uma direção para nossa bala aí. Então, que direção que a nossa bala vai ir? A nossa arma não vai estar rotacionada para onde o nosso mouse estiver. Então, a gente vai aproveitar isso para fazer a nossa bala ir para onde o nosso mouse estiver. E por que esse order ponto aqui? Porque aqui a gente está escrevendo código com a instância da bala. O order seria a instância da arma. Então basicamente order.imageAngle. Qual que é o imageAngle da arma? Point direction, x, y, mouse x, mouse y. É meio complicado de explicar assim, mas vocês vão entender certinho. E vamos colocar aqui que o imageAngle da bala is equal a direction. Certo? Para nossa bala rotacionar de acordo com a direção que ela está indo. E vamos adicionar mais uma coisa, que a gente está definindo que o nosso delay é 10, porém a gente não está perguntando isso, então vamos colocar aqui e delay menor que 0. Então se a gente clicar e o delay for menor que 0, a gente vai poder tirar. E vamos adicionar aqui delay menos menos. O que isso vai fazer? A cada frame vai diminuir 1. Dá no meu instituto digitar isso daqui. Vai diminuir 1 da nossa variável delay. É basicamente para ter um delay entre um tiro e outro. Então vamos rodar o jogo aqui. Ó, quando a gente segurar, ele vai atirar tudo. Não tá perfeito ainda, tá longe disso, tá? A gente vai arrumar bastante coisa, tá bem bizarro isso daqui. Mas a gente já tá tirando com delay, velocidade, a bala já tá indo pro lugar certo, a nossa arma já tá mirando pra onde a gente quer. Então já tem bastante coisa aí. Bom, certo. Vou vir aqui no sprite da arma e vamos colocar a origem mais pra frente. Que eu achei melhor se colocar a origem mais pra frente. Tô achando a bala muito pequenininha. Ok. E vamos definir uma coisa. Vocês viram que quando a gente atirou aqui, ó, deixa eu até rodar de novo. Quando a gente atira, aqui ó, sai o foguinho da nossa bala, mas ele fica por baixo do player. Então vamos definir aqui no objeto da bala, no create event, depth. O que é o depth? É basicamente, deixa eu vir aqui no nossa anotação. Basicamente,
Vamos supor que o objeto A tem o depth. Vamos só definir A. Vamos ver. O objeto A tem o depth de vamos supor 10. O objeto B tem depth de 2, 4. Vai. E o objeto C tem depth de 30. O que isso vai fazer? Quanto menor for o depth, mais na frente na tela vai aparecer. Então, por exemplo, tem 3 objetos na tela, imagine. Tem 3 objetos na tela. O primeiro objeto tem o depth 10. Então ele está aparecendo na frente. O segundo objeto tem o depth de 20. Então ele está aparecendo atrás do objeto que tem o depth de 10, porque o número dele é maior. Porque o depth dele é maior. E o de trás tem 30. Então o de trás vai aparecer lá atrás ainda. Vai aparecer atrás do segundo objeto porque ele tem 30 de depth. É basicamente a ordem que as coisas vão ser colocadas na hora que a gente vê. Então tá, depth igual a... vou deixar menos 5. Ok? Que daí vai aparecer na frente do jogador, etc. Aqui, ó. Deixa eu rodar o jogo. Ó, já tá aparecendo na frente do jogador. E eu só achei uma coisa ruim aqui no objeto Gun, Step. Speed eu vou deixar 15. Delay eu vou deixar 5. Que eu quero uma coisa mais caótica primeiro. Então vamos lá, ok. Não tão caótica assim, mas pode ser, vai. Eu vou deixar só aumentar um pouquinho o delay, deixar uns 6. Não, 6 fica muito pouco, 8. Deixa eu testar aqui, ver se eu gosto. Né? Tá, assim ficou um pouco melhor. Mas ó, tem uma coisa que eu não gostei, pelo menos. Quando a gente aponta para um lugar e a gente segura o botão, as balas estão indo muito certinhas para esse lugar. Então vamos adicionar uma variação para isso. Lembra da variável que a gente criou aqui? Variation. Vamos usar ela. Vou colocar até 5, na verdade. Vocês dão o valor que vocês quiserem, só que eu recomendo menor que 10, senão vai ficar muito absurdo. Bom, aqui é onde a gente define a direção da nossa bala. Vamos adicionar aqui um mais. Choose. Não, mais random range. Menos variation. Ok, o que isso daqui vai fazer? A direção da nossa bala até agora seria precisa, seria a rotação da nossa arma. Agora a gente vai adicionar que a direção da nossa bala vai ter uma variação entre menos variation, ou seja, menos 5 e 5. Isso vai fazer nossas balas variarem de direção. Vou testar o jogo aqui que vocês vão entender melhor. Opa, o que eu fiz aqui de errado? Jet Bullet, sim, ok. Como a gente definiu a variation no nosso objeto da arma e aqui a gente está usando o código com o objeto da bullet, a gente não tem essa variável. Então eu vou só transformar numa variável local. Variation igual assim. Ok, agora quando a gente rodar vai ter uma aleatoriedade para onde a nossa bala vai. Ok, aqui a gente está com o mouse aqui, mas mesmo assim está tendo uma variação do tiro, certo? Eu gostei bastante assim. Aí vocês vão fazendo seus testes e veem o que vocês acham legal. Eu gostei bastante assim, então vou deixar assim mesmo, certo? Então aqui a gente já tem todo o código de atirar e etc. Bom, a gente já fez para atirar, certo? Porém até agora a gente não tem nenhum alvo pra gente atirar. Então esses alvos eu vou fazer uns objetos simples pra gente acertar e na outra aula a gente vai fazer inimigos e vamos aplicar a arte do jogo. Que tem muita gente me perguntando como fazer e... Calma gente, mecânica antes de arte, se preocupem com a mecânica, depois se preocupem com a arte. Então certo, deixa eu só adicionar uma coisa que vai ficar mais legal na verdade, antes de tudo isso que eu falei.
A gente teve sorte que as nossas balas estão saindo até que direitinho na posição da nossa arma, pelo menos na minha aqui. Mas fazer o seguinte. Dependendo da arma de vocês, as balas não estão saindo do cano dela, estão saindo tipo do metade dela, assim, de onde a gente colocou nossa origem. Então vamos arrumar isso. Vamos usar um comando chamado length dir. Esse comando é difícil de explicar. Então é o seguinte, coloquem um marcadorzinho do texto aqui no meio dele e apertem F1. Aqui vai abrir os docs do Game Maker, explicando como esse comando funciona. Se vocês quiserem dar uma lida aqui, eu realmente recomendo. Ok, basicamente. Vou explicar que nem tá esse personagemzinho aqui. Supondo que ele supõe que ele tem um arco e flecha. O arco e flecha tá apontando pra cá. O arco e flecha tá aqui, ó. Aqui tá a pontinha da flecha do arco e flecha. A gente quer que a flecha seja criada bem na ponta desse arco e flecha. Então esse length dir vai pegar um valor considerando a nossa rotação do nosso sprite, certo? Então basicamente o arco tá virado para a direita, aqui. A posição que ele vai ter que atingir, que a flecha vai sair, é a posição, vamos supor, 34. Aí quando a gente aponta para cima, ainda vai sair na posição 34 do X, só que vai sair para cá. Usando esse comando, length dir, considerando o ângulo da imagem, vai sair bem na pontinha. É meio complicado de explicar, mas se vocês quiserem tem aqui para vocês lerem, certo? Bom, então vamos lá. Então vamos colocar aqui, length dir x e length dir y são diferentes. Então vamos primeiro fazer o x, já que é a posição x que a gente está manipulando. Bom, qual vai ser a length? Length é basicamente aquele número ali que eu dei exemplo de 34 no arco e flecha. Aqui vai ser outro. Bom, para saber a length, vocês vão no sprite da arma e vamos fazer o seguinte. Aqui a gente tem 32 pixels de largura. Então o length dir, a nossa origem está no 13. Então é 32 menos 13, basicamente. Vou até abrir aqui, ó. 32 menos 13, 19. Logo essa é a nossa length. Então vamos deixar aqui length dir x 19. E que direção que a gente vai estar considerando? O image angle. E o image angle é nada mais nada menos do que a rotação da nossa arma. Então é basicamente isso daqui. Spirit Layer, isso tá certo. Então vamos copiar esse código aqui e colar aqui depois do Y, certo? Então isso deve resolver pra gente. Vai sair agora na pontinha da arma, se eu não errei nada. Eu errei uma coisa. Eu acabei de falar pra vocês não fazerem isso e eu fiz. Como a gente mudou de X pra Y, agora aqui não pode ser length dir x, tem que ser length dir y, certo? Então vamos testar aqui agora. Ok, agora tá saindo as nossas balas direto da pontinha da arma, certo? Bom, vamos adicionar agora um recoilzinho para nossa arma para ficar melhor. Eu vou diminuir um pouco esse número e deixar 17. Vou adicionar um recoilzinho para nossa arma, não recoil de espalhar o tiro, que nem a gente fez. Recoil da arma e para trás quando atirar, um coice. Bom, vou fazer aqui x mais igual, na verdade é menos igual, length dir x, a gente vai usar esse mesmo comando. Que length? Recoil, lembra da variável que a gente criou aqui do recoil? Então a gente vai usar ela agora. E que direção? Image angle, certo? E y, a mesma coisa, a gente faz aqui, length dir y, recoil, image angle, ok? Bom, certo, isso daqui vai fazer nossa arma dar um coice para trás quando a gente atira. Porém a gente ainda não definiu essa variável recoil, que é o núcleo de tudo isso. Quer dizer, a gente definiu, mas a gente ainda não fez nada com ela. Então quando a gente tirar, vamos definir que o recoil vai ser igual a 10, não sei, não tem muito bem uma noção de quanto isso vai dar, mas enfim. E vamos definir que o recoil
enquanto o recoil for maior que 0, ele vai diminuir até que ele vire 0. Então, esse comando aqui é um jeito de fazer, ok? Eu vou usar ele, mas ele, na verdade, vou fazer de jeito mais simples com vocês. If recoil maior que 0, recoil menos menos. Isso vai fazer enquanto o recoil for maior que 0, ele vai abaixando, certo? Então, eu acho que é basicamente isso daqui. Vamos rodar o jogo. Certo, quando a gente atira, nossa arma vai pra trás, como se fosse um coice. É basicamente isso. Quanto mais vocês quiserem que esse coice for maior, vocês aumentam aqui. Se a gente deixar, por exemplo, 50, não façam isso no jogo de vocês, mas vai ficar um pouquinho caótico assim, eu acho. Então, né? Fica um pouco estranho, mas vocês percebem que é basicamente isso o código, e quando a gente atira, o recoil volta a ser o máximo dele. E ele vai diminuindo e voltando. Como se fosse o jogador estabilizando a arma na mão dele certinho. Bom, deixa 12 aqui. Bom, isso daqui já é um sistema de tiro muito bom, não tão complexo, mas muito bom. Só vamos adicionar mais uma coisa antes. No objeto Gun, vamos adicionar no objeto da Bullet, perdão. Vamos adicionar um evento de colisão, para quando ele colidir com a parede. Instance Destroy. Isso vai fazer com que quando o nosso objeto colide com a parede, ele seja destruído, certo? Então, aqui ó, a gente tira na parede e o objeto da Bullet é destruído. Tem um jeito de deixar isso mais preciso, mas eu vou fazer a aula que vem. Então ok, a gente já tem um sistema de tiro. Na aula que vem a gente vai completar esse sistema de tiro, que na verdade vai ser tipo menos de 3 minutos de aula, a gente já vai completar. E vamos adicionar os inimigos pra gente de fato atirar, certo? Vou até criar um objeto aqui na velocidade, ó. Isso daqui pra quando a Bullet colidir com ele vai ser destruído. É só pra gente dar uma brincada, ó. Aqui ó, a gente já pode ver funcionando. Tem como destruir a bala também, né? Um doce linha de código, na verdade. Bom, isso daqui foi só pra demonstrar o poder do GML. Dá pra fazer muita coisa com isso daqui. É uma linguagem muito simples, eu realmente gosto. E não dá pra... Tipo, é feito pra fazer jogo, mas tem gente que não se limita não. Tem muita gente que faz software aqui. Bom, é basicamente isso. Obrigado pra todo mundo que assistiu, o povo que tá pedindo o vídeo. É porque eu tô participando da Game Jaja do André Young, então eu tô meio focado nisso. Mas eu arrumei um tempinho pra gravar. Vou editar e postar amanhã, que no caso é hoje pra vocês. Bom, basicamente isso. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Falou!